E nesse vídeo temos o título de A vida não fica mais fácil. Nós é que nos tornamos mais fortes. Então, esse título é de terça-feira, acho que foi dia, nem sei que dia que foi, mas é a penúltima semana de abril de 2024, e todos os vídeos são atemporais, né? Então, quando eu assisto meus vídeos de vez em quando, e me faz muito bem. Qualquer pessoa acesse os vídeos, nós podemos ter uma noção sobre o assunto novamente. E esse assunto, né, sobre que a vida não fica mais fácil, eu olhando meu primeiro vídeo, quando foi muito difícil. O primeiro vídeo foi completamente difícil, porque embora eu sempre tenha trabalhado com TV, com jornal, sempre não, né? Mas um bom tempo, mais a TV, por causa de comerciais, de edição de... Mas ficar falando era algo surreal para mim. Eu já falei isso em outro vídeo. Mas, aqui falando da complexidade, no primeiro vídeo, realmente foi algo muito complexo. E eu consigo sentir, quando eu assisto ele, que foi bem difícil. Foi difícil no sentido de, tecnicamente, ver se ficava bom. E para mim não ficou bom. Ele ficou interessante, mas o foco sempre foi passar a mensagem. E hoje ele continua sendo difícil? Sim, continua. Só que eu já tenho mais prática. Estamos a 165, 170 vídeos, 176 vídeos talvez. E então, isso mostra, né, que realmente a prática faz a gente tornar-nos perfeitos. No meu caso, vou ter que praticar muito, muito ainda. Mas aquele primeiro passo que temos de dar, ele é o passo mais importante. O segundo passo é tão importante quanto o primeiro, né? Porque se eu fosse olhar o primeiro vídeo depois que eu acabei de gravar, não teria gravado os outros. Mas, pois bem, voltando ao assunto, não se tornou mais fácil, né? A minha vida não se tornou mais fácil. Pelo contrário, parece que até complicou um pouco. Porque a gente tem que ir se reconstruindo, né? Conforme vamos, né? Eu mudei o ângulo da câmera, a parte da luz, que a luz está um pouco errada aqui. E o tom de voz, o microfone, a edição, o texto, como que falar os textos. Então tudo isso para qualquer assunto nosso, para qualquer problema que venha a ocorrer em nossas vidas, sempre há aquela parte dentro de nós que nós queremos melhorar. E não podemos pensar jamais, de maneira alguma, que a vida vai se tornar mais fácil. Que a vida vai falar, opa, agora que o Samuel começou a gravar vídeos, então vamos dar um crédito para ele, vamos deixar com que a vida para ele seja mais fácil. Não. Vai continuar havendo chuvas, tempestades, os meus vizinhos vão continuar pulando muito na piscina e fazendo barulho. Então tudo vai continuar igual. Pode até modificar algumas coisas, mas o esforço nosso sempre deverá existir. E isso é legal, porque a gente perde o medo, né? O meu rosto não mudou. Eu não coloquei, não fiz botox, não coloquei maquiagem, e mesmo colocasse isso, talvez até piorasse. Mas o medo de mostrar o rosto, ele diminuiu.
O medo da voz sumiu. O medo de falar palavras erradas, eu falo até hoje muitas palavras erradas. Eu falava a palavra seja diversas vezes. E a palavra seja não existe. É seja. Tem alguns erros ainda, mas percebe, existe ainda a possibilidade e tudo pode ocorrer. Só que o medo da gente faz com que tenhamos mais força, mais acreditar mais na gente. Então os erros, eles não... O mundo não muda, nesse caso. Nós acabamos, então, ficando mais fortes, vamos dizer assim. Eu lembro que eu fiz uma entrevista no canal do... É o Valles, esqueci o primeiro nome dele. E ele fala sobre bastante coisas ocultas, né? Ocultismo e tudo mais. E lá eu fui falar sobre o meu livro, o Ridículos, Inteligência Artificial Ridícula. E eu estava muito nervoso. Era a minha primeira aparição assim para um público, para poder ir ainda ao vivo e com ele, né? Embora ele acho que pegou até um pouco leve, ele pegou pesado também, tá? Não posso dizer que não, mas ele poderia ter quebrado meus ossos ao vivo, mas não fez isso. Eu agradeço a ele por isso. E aquele dia foi muito difícil, foi completamente difícil. Eu estava fraco. Além de toda a parte técnica e de experiência, tudo, ainda eu tinha levado tipo um golpe no coração no dia. Eu estava com uma decepção muito grande. Então, mas mesmo assim eu fui lá e fiz o vídeo. E não desisti. O campeão, ele não desiste. Mas temos sempre que estar atentos e fazer as coisas acontecerem. Não podemos desistir. Se a gente desiste, então todo aquele... Se eu desistisse... algumas coisas temos que desistir sim, né? Às vezes desistir é mais difícil do que continuar, lógico. Mas são coisas bem pontuadas em nossa vida. São coisas que temos que pensar muito. Mas não foi esse caso. Então aí eu comecei a trabalhar novamente e tudo mais, pensar em como fazer as coisas e deixar fluir. Tem um casal de amigos, de amigas minhas, que ela sempre, uma vez eu fui perguntar para ela, mas diga para mim como que é esse amor que vocês têm uma pela outra. Aí, por coincidência, o nome dela é parecida com essa da minha amiga. E ela disse, deixa fluir. Quer dizer, não prenda, não solte, não force, só deixa fluir. Pois então, nesse vídeo, nós conversamos a respeito sobre que a vida não muda. As coisas, elas se mantêm difíceis, se mantêm da mesma jeito, da mesma maneira. A vida não fica mais fácil. Nós é que nos tornamos mais fortes. Pois então, aí, com o tempo agora, olhando os vídeos, eu percebo que eu estou mais forte. Eu consigo rebater todas essas coisas que continuam acontecendo e vou seguindo, deixando fluir. Espero que você, qualquer pessoa e eu continuemos tentando, ficando forte, deixando fluir. Gratidão, gratidão, gratidão.